Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Modo Carisma. Eu voltei a postar agora, então se você não for inscrito ainda, se inscreva, deixa o like e comenta qualquer coisa, comenta um valeu, um obrigado ou alguma coisa que você tenha gostado no vídeo. E o assunto de hoje é distração. Por que as pessoas estão tão distraídas? Porque qualquer coisa tira o foco das pessoas? Por que as pessoas não conseguem mais ter um objetivo, um projeto? Enfim, a ideia do vídeo é essa. E para começar o vídeo, eu queria falar de uma ideia básica, né? Uma conceituação mesmo. E aí eu queria que você pensasse na palavra tração e na palavra distração. Eu não sou nenhum especialista em física, muito pelo contrário. Sempre foi uma matéria que eu fui muito ruim, mas a ideia de tração tem essa coisa de movimento, direção, ou se você preferir, para a ideia ficar ainda mais clara, você pode pensar na ideia de atração, que você está sendo atraído. E o que você pensa quando você pensa em tração? Você pensa em objetivo, direção, foco. Então, quando você está num movimento de tração, você está indo em direção ao seu objetivo. Você está sendo atraído até o seu objetivo. E a ideia de distração é justamente o oposto. Você está regredindo, você está voltando, você está indo em direção contrária ao seu objetivo. Então, vamos entender a ideia. Tração, ir em direção ao seu objetivo. Distração, ir no sentido oposto ao seu objetivo. Então, a ideia básica é que um é contrário ao outro. Se você quiser fazer alguma coisa, você tem que ir no sentido da tração, da atração, e não no sentido da distração. Distração é tudo que te tira do seu objetivo. E aí eu queria falar um pouco também sobre um conceito que eu tô lendo no livro Indistraível, que o autor fala bastante sobre a ideia de tédio e como que o ser humano não sabe lidar direito com o tédio. O ser humano sempre vai preferir fazer algo a não fazer nada. Então, assim, é muito difícil para um ser humano ficar no absoluto tédio, ficar parado pensando na vida. Ele sempre vai preferir fazer alguma coisa. Fizeram um experimento com pessoas e aí, basicamente, elas tinham duas opções. Ou ficar sem fazer absolutamente nada ou se dar um choque. A pessoa tinha a opção de ficar se dando um choque. Ela apertava um botãozinho e tomava um choque. E aí, por mais maluco e mais incrível que pareça, 67% dos homens apertaram um botão e 25% das mulheres. Vale ressaltar, era algo totalmente voluntário. A pessoa fazia porque ela estava a fim de fazer, ela tinha a opção de não fazer nada. E, detalhe, as pessoas que apertaram o botão, apertaram várias vezes. Ou seja, entre literalmente tomar um choque e não fazer nada, as pessoas, principalmente os homens, né, que são meio masoquistas, preferiram tomar o choque. E na prática, o que isso significa? Significa que quando você tiver duas opções e uma delas for não fazer nada, é quase certo que você faça a outra opção, que você vá na direção da outra opção. E aqui que está o problema. O problema principal é que as pessoas sempre escolhem coisas que são fáceis, que não tem nenhum tipo de dificuldade, que não vão exigir nenhum tipo de empenho intelectual, né, digamos assim. E aí, o que eu vejo hoje? Eu vejo que as pessoas estão sempre entre alguma distração do celular e não fazer nada. E aí é claro, né, que entre a distração do celular e não fazer nada, a pessoa vai se distrair com o celular. E se você parar para pensar, o celular hoje é programado para você se distrair e não só se distrair, ficar horas e horas na distração. Você perde a noção de tempo de tão distraído que você fica. Então, quando você pega aplicativos
que nem o Instagram, o TikTok, o Kawaii. Na verdade, eu nunca usei o TikTok nem o Kawaii, mas falam que são aplicativos melhores ainda para te manter distraído do que o Instagram. Então, se o Instagram já faz um estrago muito grande, imagina o que o TikTok e o Kawaii faz. Eu cheguei até a ouvir que o TikTok demora coisa de 2 minutos para entender o que você gosta. Depois disso, meu amigo, você fica preso ali dentro. Então você cria conta e em 2 minutos você já está totalmente preso ali dentro. Então assim, muito cuidado com essas ferramentas, porque elas são totalmente feitas e moldadas para te distrair. Um conceito muito interessante que eu li num outro livro, eu não lembro o nome do livro, mas na edição eu vou colocar a foto dele aqui, que é basicamente o conceito do escritor Raymond Chandler. E não sei se vocês conhecem esse autor, mas é um cara de livros policiais, aquele mistério policial, que até tem o nome de romance noir, né? Mas enfim, eu vou colocar algum livro dele aqui também na edição, mas basicamente a ideia dele era a seguinte: isso ou nada. Ele separava um bloco de 4 horas do dia dele para escrever. E ele não podia fazer nada se não escrever. A única opção que ele tinha era escrever. E aí eu volto naquele conceito de tédio que eu falei. Entre o tédio e fazer alguma coisa, você sempre vai preferir fazer alguma coisa. Só que a ideia desse autor era que você só tinha essa opção. Ou você escrevia, ou não fazia nada. Você não podia fazer nada divertido. E aí ele cita ler, ele cita escrever um cheque, eu acho que ele cita também ouvir rádio, enfim. Cara, não, ou você escreve ou você não faz absolutamente nada. E aí, você já entendeu a ideia, né? Você sempre vai preferir fazer alguma coisa. E, cara, adote esse princípio na sua vida, porque é um princípio que realmente funciona. Se você, por exemplo, quiser ficar trabalhando focadão por 4 horas, guarda o celular, coloca dentro do armário, coloca dentro de uma gaveta, tira as notificações, coloca no modo avião e aí você vai focar, porque entre não fazer nada e fazer alguma coisa, você sempre vai preferir fazer alguma coisa. É que nem, sei lá, você tá em casa de bobeira e a louça tá na pia. Entre ficar literalmente de bobeira sem fazer nada e lavar a louça, você vai preferir lavar a louça. Então, o que eu falei até aqui? Eu falei sobre essa ideia de tração versus distração e que você deve procurar a tração, a atração, e que distração é tudo que te tira do seu objetivo. Se você tem um objetivo e você está distraído, você está indo em sentido contrário ao seu objetivo. Eu falei também sobre essa ideia de que o ser humano não sabe lidar com tédio. Lidar com tédio é algo muito desconfortável para o ser humano, é algo que gera insatisfação. O ser humano é programado para fazer alguma coisa, para estar fazendo alguma coisa. E eu também trouxe essa ideia do isso ou nada do Raymond Chandler. Então, cara, toda vez que você estiver se distraindo com bobagem, guarda a bobagem, guarda o celular, desliga a televisão, para de ver a série, para de ver anime e pensa no seu objetivo. Você tem que ir em direção ao seu objetivo e não ficar distraído. Trouxe aqui algumas ferramentas que eu considero que são bem úteis, trouxe ideias, conceitos e trouxe ferramentas práticas. Por hoje é isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Vou falar de novo, se você não for inscrito no canal, voltei a postar agora, então já se inscreve, deixa o like e comenta aqui, cara, o que você achou dessa ideia de tração, distração, tédio, isso ou aquilo, enfim. Até o próximo vídeo.